Olá, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, quem é dona de casa ou dono de casa sabe bem que limpeza e sujeira não combinam. Para termos a limpeza, é necessário que haja uma atitude consciente, voluntária de enfrentar a sujeira. Infelizmente, a sujeira não some como não passa de mágica, como por um milagre desapareceu. Não, é necessário esse enfrentamento. Então, por exemplo, quando passamos por uma construção, uma reforma, é necessário que haja uma limpeza profunda, uma limpeza pesada. Mas também no dia a dia é necessário também que haja limpeza. Não é porque houve uma limpeza grande que não precisamos mais nos preocupar. Pelo contrário, nós devemos ter uma rotina de limpeza. Alguns limpam a casa uma vez por semana, e mesmo limpando uma casa uma vez por semana, ainda há outro tipo de controle de sujeira que nós devemos fazer, que também não é muito agradável, mas devemos fazer, que é a retirada de lixo. Devemos pegar na frequência que você faz, uns fazem todo dia, outros dias sim, dia não sei qual que é a sua, mas certamente você faz isso. Você pega, você identifica, você separa e você descarta. Você retira do seu ambiente, porque o seu ambiente é um ambiente puro. Aquilo não serve, aquilo não presta, aquilo deve ser jogado fora. É uma atitude que não é agradável de mexer com lixo, mas é necessária. E assim também nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo. E convém que o templo esteja em ordem, esteja puro, esteja limpo. Por isso devemos meditar, ler a palavra, porque a palavra, ela vai nos limpando. Nós vamos lendo, nós vamos nos vendo, vamos vendo aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser descartado. O Espírito Santo nos alerta, ele mostra aquilo que precisa ser combatido, aquilo que não agrada a Deus. E a Bíblia fala também, no livro de Reis e no livro das Crônicas, sobre um rei chamado Josias. Esse rei, ele foi filho de Amon, que foi rei em Judá e foi um péssimo rei. Ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus e os oficiais dele fizeram uma revolta e o mataram. Esse rei foi assassinado. E aí o povo de Judá veio e matou o pessoal que fez a revolta. E nesse cenário, com apenas 8 anos, tendo o pai sido assassinado, Josias é colocado como rei, com 8 anos nesse cenário de confusão, num cenário carregado de moralidade e de idolatria. E ele começa a reinar, e ele toma a decisão de não fazer como seu pai, mas sim fazer como o rei Davi. Ele fez aquilo que agradava a Deus. Então, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, versículo 3 diz assim: No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e metal. Josias queria agradar a Deus e ele viu que a forma que estava não estava bom. Então ele, depois que decide, ele começa a arregaçar as mangas e promover uma limpeza profunda. Ele vai e começa a destruir os lugares de adoração, começa a destruir os deuses. Ele vai lá presencialmente, ele está lá e derruba o altar de Baal, ele quebra os altares, ele quebra os deuses, ele esmigalha até que virem pó, e ele também queima os ossos dos sacerdotes pagãos. E Josias vai assim purificando Judá, Jerusalém, e depois ele sai para andar nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, e ele vai andando por todo o país de Israel, derrubando altares, postes, e ele vai fazendo uma faxina, uma reforma, e ele vai certamente se metendo com muita gente que era contrária àquilo.
porque as pessoas ali eram idólatras e ele tinha que se posicionar contra coisas que nem foi ele que fez, mas ele ia e ele se posicionava e ele comprava essa briga mesmo sabendo que o seu pai tinha sido assassinado. Ele poderia, por ver toda essa situação, ele poderia ter uma postura mais política de agradar a todos, tentar agradar a todos, mas não. Ele entende que importa agradar a Deus, ainda que eu venha desagradar a todos, ainda que venham matar a ele, mas ele entende que deve ser agradado a Deus. E ele entende que com Deus ele estará seguro. Então ele vai e promove anos de limpeza. A partir do versículo 8 diz: no ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem concertos no templo. Então ele começa agora a reparar o templo que havia sido profanado, os deuses estavam lá, deuses pagãos, altares pagãos, prostitutas e prostitutos estavam ali e todo tipo de moralidade era cometido no lugar que era para ser santo. Ele decide fazer uma reforma no templo. E aí, em meio a essa reforma, os trabalhadores, que eram pessoas íntegras, eles encontram o livro da lei. Versículo 15 diz: e Uquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo, e deu o livro a Safã. No versículo 18 diz: Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Uquias me entregou, e leu o livro em voz alta para o rei. Josias então estava ali diante do tesouro, aquilo que era o centro da vontade de Deus. E quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Eu fico pensando que era para ser um momento tão alegre encontrar o grande tesouro, o livro que dizia a vontade de Deus, como as coisas deveriam ser feitas, e de repente Josias, que já gastou tanto tempo, que já fez tantas coisas, ele leu e viu que ainda não estava bom. Mas isso não desestimulou ele, não desmotivou, porque o interesse dele era agradar ao Senhor. E quando ele rasga as roupas em sinal de tristeza, é porque ele sentiu que Deus sentiu ao ver como o povo estava tão distante. Então ele não abandona a faxina, pelo contrário, ele convoca, ele vai consultar a Deus, ele reúne o povo e vem a profetiza e diz assim, a partir do versículo 26: eu, o Senhor, o Deus de Israel, eu digo isso ao rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Deus já tinha proferido uma sentença contra o povo dele, porque o povo dele se rebelou, o povo dele abandonou ao Deus e foi buscar os outros deuses e caiu na imoralidade e fez tudo aquilo que Deus condenava. Deus promoveu uma sentença ali, mas ele, diante do arrependimento, diante de toda essa faxina, de tudo que aconteceu, todo esse processo de purificação, e ver que o coração do rei, o coração do povo estava arrependido, Deus salva toda aquela geração e diz: eu não vou fazer isso no seu tempo, eu vou deixar que você morra em paz. Então nós vemos o quanto a limpeza salvou vidas, salvou toda aquela geração. E Jeremias 29, versículo 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Josias, ele quis agradar ao Senhor.
Então ele viu, ele começou destruindo uma coisa, destruindo outra, e aí foi vendo que a reforma era maior e tinha que ir para outras cidades e viu que tinha que ir para mais lugares e foi andando por todo Israel para promover a limpeza. E quando ele chega ali no centro, no templo, ele viu que ainda ia ter trabalho e promoveu ali os reparos, e aí achou o livro da lei e viu que ainda precisava de reparos, mas importava agradar o Senhor. E ele viu que ainda não estava bastante, mas ele não ficou chateado ou desestimulado. Triste ele ficou sim, mas ele vai e ele se arrepende, e todo o povo se arrepende e vem agradar ao Deus e é salvo. Que nós também possamos ter essa mentalidade de ver, porque o lixo entra nas nossas casas e entra também nas nossas vidas. Coisas que não prestam, coisas que a gente vê, coisas que a gente gasta o tempo, procedimentos, hábitos, tantas coisas que de repente não faz parte. Às vezes a gente já faz isso há muito tempo ou é um costume novo, mas não está de acordo com aquilo que Deus quer. Que o Espírito Santo possa nos alertar para que venhamos ter a coragem de arregaçar as mangas e enfrentar essa sujeira, a fim de purificar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para que ele venha habitar em nossas vidas e fazer maravilhas, e se agradar e salvar a nossa geração, salvar as nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa encorajar a você, que eu possa também ser encorajado a ver aquilo que precisa e a ser sensível à voz do Espírito Santo, para que venhamos estar promovendo, com a ajuda dele, não é da nossa força, mas com a ajuda dele, esse ambiente de pureza, para que as maravilhas dele sejam feitas na nossa vida e na nossa igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade.